Voltei 2 dias antes do previsto. Não avisei ninguém. Achei que seria uma boa surpresa. Afinal, minha viagem não tinha sido longa. 10 dias na casa de um amigo de infância, pescando e esquecendo do mundo. O ônibus me deixou 2 ruas antes de casa. Gosto de andar aquele pedaço final com o sol já baixo, o cheiro de pão saindo da padaria da esquina e as crianças brincando na calçada. Sempre me deu a sensação de que a vida, apesar de tudo, ainda seguia seu ritmo. Mas naquele dia algo estava errado. As janelas da minha casa, ou do que eu ainda chamava de minha casa, estavam diferentes. As cortinas que comprei com tanto cuidado haviam sumido, substituídas por outras de cor berrante que jamais combinariam com o tom sereno das paredes. O portão, que antes rangia ao abrir, agora era novo, fechado com cadeado. No chão, marcas de pneus recentes. A primeira coisa que pensei foi que minha filha Mariana havia feito reformas. Ela sempre achava minha casa antiga demais, como se as paredes guardassem o peso dos meus anos. Mas à medida que me aproximei, percebi algo estranho. Não havia o carro dela na garagem, nem o velho vaso de cerâmica que ficava ao lado da porta. Toquei a campainha 2 vezes. Nenhuma resposta. Então um menino apareceu no portão, segurando um controle remoto e olhando para mim com desconfiança. "Posso ajudar o senhor?" perguntou. Eu o conhecia de vista. Morava na rua de baixo. "Essa casa é minha", respondi tentando sorrir. O garoto olhou por cima do ombro e logo uma mulher apareceu na porta, uma desconhecida. "Desculpe, mas acho que o senhor se confundiu", ela disse firme. "Acabamos de comprar essa casa há 2 semanas." Por um segundo, não entendi. 2 semanas. Fiz as contas mentalmente. Eu ainda estava de férias. Senti o chão se mover um pouco, como se o ar tivesse engrossado. Pedi licença, disse que devia haver um engano e fui embora devagar, arrastando a mala. No caminho vi Dona Cida, minha vizinha, varrendo a calçada. Quando me viu, ela congelou. "Seu Antônio." O senhor voltou. O tom de voz dizia mais do que as palavras. Perguntei o que tinha acontecido e ela desviou o olhar. "Melhor o senhor conversar com sua filha. Foi tudo muito rápido." Encontrei Mariana no apartamento dela, no centro. O genro Paulo estava largado no sofá, jogando videogame como sempre. Mariana abriu a porta com aquele sorriso nervoso de quem sabe que vai precisar explicar o inexplicável. "Pai, que bom que chegou. Precisamos conversar." Sentei no sofá sem dizer nada. Paulo sequer tirou os olhos da tela. Ela respirou fundo. Aconteceu uma emergência. Paulo se envolveu num negócio. Não deu certo. Acumulou umas dívidas. As pessoas começaram a pressionar. Foi perigoso. Precisávamos resolver rápido. "E bom, vendemos a casa." Ela falou "vendemos" com uma naturalidade que me gelou o sangue. Eu a olhava, tentando encontrar no rosto dela o mesmo olhar de menina que um dia me esperava no portão, com a lancheira nas mãos. Mas só vi justificativas. "Você entende, né, pai? Era a única saída. E era sua casa, mas, de certa forma, nossa também." Paulo, sem olhar, completou. "O senhor nem mora mais lá de qualquer jeito. Agora tem onde ficar." As palavras caíram sobre mim como chuva fria. Engoli seco. "Tenho." Foi tudo o que disse. Mariana franziu a testa, surpresa. "Pai, o senhor não está bravo?" Eu me levantei, ajeitei a gola da camisa e apenas respondi: "Não, filha. Só cansado." E saí, antes que a vergonha deles virasse a minha. Caminhei pelas ruas sem rumo, até parar num pequeno hotel perto da rodoviária. Pedi um quarto simples e paguei adiantado. No quarto, deixei a mala no canto e sentei na beira da cama. O som da televisão do corredor vazava pela parede. Peguei o celular e vi dezenas de mensagens antigas de Mariana. "Pai, me empresta o cartão? Paulo vai resolver tudo, confia." Apaguei todas. Em seguida, peguei um envelope guardado no fundo da mochila, documentos que sempre levava comigo por precaução. Passei os dedos sobre o selo do cartório e fechei os olhos.
Tudo o que construí em 40 anos de trabalho, eles haviam vendido em 10 dias. Mas ali, naquele silêncio, uma certeza começou a crescer devagar, firme, discreta. Eles achavam que tinham me deixado sem chão, mas o que me sustentava não era concreto nem parede. Era o que eu sabia e o que eles nunca descobriram. Na manhã seguinte, fui até o endereço da casa novamente, desta vez sem esperança de entrar. Queria apenas olhar uma última vez. O novo morador estava lavando o carro. Cumprimentei e ele, gentil, acenou de volta. "Bela casa, hein?" comentou. "Parece nova." Assenti. "Ela tem histórias demais para caber nas paredes." Antes de ir, ele perguntou: "O senhor é o antigo dono?" "Digamos que eu morei nela por um tempo." Voltei andando, sem pressa. No caminho, parei numa praça e sentei num banco. Abri o mesmo envelope e olhei de novo o conteúdo. Uma cópia de escritura, mas não daquela casa. De outra. Uma que ninguém sabia que existia. Sorri de leve. Não era ironia, era alívio. Eles haviam vendido o que achavam que era o meu teto, mas o que era verdadeiramente meu, guardado em silêncio por anos, ainda estava intocado. Naquele instante, percebi que a paz às vezes nasce do estrago. Ao cair da tarde, fui até uma padaria e pedi café com leite. A moça do balcão perguntou se eu queria pão também. "Não, obrigado", respondi. "Já tenho o suficiente." Ela sorriu sem entender. Eu também. Na manhã seguinte, acordei com o som do celular vibrando sobre a mesinha do hotel. O número era desconhecido. Atendi. Do outro lado, a voz impaciente de Paulo. "O senhor já arrumou onde dormir, não é? Só pra gente saber se precisa mandar suas coisas para algum depósito." Por um instante, achei que tinha ouvido errado. "Minhas coisas?" perguntei, tentando manter a calma. "Sim, o resto das tralhas que estavam na garagem. O comprador disse que vai reformar tudo. A gente separou o que sobrou, mas o senhor não atendeu ontem." Tralhas. Foi assim que ele chamou as caixas onde estavam meus livros, minhas ferramentas e a escrivaninha que construí à mão. "Não se preocupe", respondi, a voz firme, quase serena. "Não vai ser necessário. Pode ficar com tudo." Ele deu uma risada curta, debochada. "Ah, então o senhor está desapegando, é isso? Finalmente." E desligou. Fiquei olhando o teto por longos minutos, tentando entender em que momento a relação entre um pai e uma filha se transforma em uma transação. No espelho, meu rosto parecia mais velho do que na semana anterior. Lavei o rosto, vesti a mesma camisa amarrotada e saí sem destino. O bairro onde morei 40 anos parecia outro. As pessoas me olhavam de lado, algumas fingiam não me reconhecer. Outras, mais diretas, cochichavam entre si. "É ele, o que perdeu a casa para a filha." O som dessas palavras me atravessou mais fundo do que imaginei. Perder. Como se tivesse sido um jogo que eu mesmo aceitei jogar e perdi por burrice. Eu continuei andando, fingindo não ouvir, até passar pela mercearia do seu Clóvis. Ele, que sempre me cumprimentava com café e conversa, desviou o olhar e fingiu arrumar o mostruário. Era como se eu tivesse virado um lembrete vivo da vergonha que ninguém queria enxergar. À tarde, decidi ir até a casa de minha irmã, Vera, a única pessoa que ainda poderia me ouvir sem me julgar. Mas, antes mesmo que eu terminasse de contar, ela já sabia. Mariana me ligou. Disse que o senhor surtou, que ficou fora de si quando soube da venda, que teve que sair às pressas para não fazer besteira. Senti o sangue gelar. Ela disse isso. Vera hesitou constrangida. Disse, e que está tentando te ajudar, mas o senhor não quer aceitar. Eu respirei fundo, quase ri. Era perfeito, transformaram o crime em boa ação e o traído em vilão. Não se preocupe, mana, eu tô bem, só queria descansar. Ela ainda tentou me consolar, mas suas palavras soavam como pena, e a pena é a forma mais fria de abandono.
Saí dali antes que ela me oferecesse o sofá. Nos dias seguintes, as humilhações começaram a se repetir, sutis, mas constantes. Mensagens de parentes distantes, algumas com tom de deboche disfarçado de preocupação. Fica firme, seu Antônio. Logo as coisas melhoram. Até minha ex-esposa, com quem mal falava há anos, mandou dizer que o orgulho às vezes cega. Eu já não respondia a nada. Apenas observava. Aquele silêncio que antes parecia vazio começou a se tornar uma arma. Era melhor deixá-los acreditar que eu estava derrotado. Porque um homem calado, quando todos esperam gritos, é o tipo de silêncio que assusta. Foi numa tarde de quarta-feira que a frase final veio como um soco envolto em sorrisos. Eu estava sentado num banco em frente ao mercado tomando um refrigerante quando vi Mariana e Paulo saindo de lá com sacolas. Riam alto, pareciam felizes. Quando me viram, pararam por um segundo. Paulo encostou o braço nos ombros dela e disse, alto o bastante para que eu ouvisse: "Olha aí, amor, o sem-teto mais caro do Brasil." Ela riu, um riso curto, tenso, mas não o corrigiu. Passaram por mim como se eu fosse uma sombra. Eu continuei olhando para o horizonte, sentindo apenas um leve frio na nuca. Não de tristeza, mas de distância. Eles já não eram mais meus. À noite, de volta ao quarto de hotel, sentei-me diante da janela e fiquei observando as luzes da cidade refletindo no vidro. Peguei um caderno velho e comecei a escrever o que lembrava. Datas, nomes, valores, tudo. Não por raiva, mas por precisão. Quando um homem é humilhado o suficiente, ou enlouquece, ou começa a planejar. E eu nunca fui de enlouquecer. Escrevi até tarde, com o som distante dos carros passando lá fora. Cada palavra era uma forma de organizar o caos. Em determinado momento parei e repeti baixinho a frase que Paulo havia dito. Sem teto. E percebi que ele estava certo. Eu não tinha mais teto. Tinha horizonte. Antes de dormir, abri novamente o envelope com os papéis da outra propriedade. Havia ali um documento mais antigo, amarelado, que muitos teriam esquecido. Mas não eu. Passei os dedos sobre a assinatura e senti o peso de anos de trabalho. Senti também o que eles nunca sentiram, o valor real de cada tijolo. E ali, naquele quarto de hotel barato, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não iria gritar, nem ameaçar, nem procurar vingança. Eu apenas deixaria a verdade andar por conta própria. E quando chegasse até eles não haveria barulho, só o som seco do que cai quando o chão é tirado dos pés. Apaguei a luz e fiquei deitado, olhando o teto. Não dormi. Só esperei. Porque a humilhação, quando não te destrói, te ensina a ouvir o som exato do que está prestes a ruir. Passei os dias seguintes tentando manter uma rotina, como quem segura uma corda invisível para não cair. Acordava cedo, tomava o mesmo café ralo do hotel, lia o jornal velho deixado na recepção e saía para andar sem destino. O corpo se movia, mas a cabeça voltava sempre para o mesmo lugar. Aquela casa. Não pelas paredes ou pelo conforto, mas pelas lembranças que ficaram presas ali. Foi nela que enterrei parte da minha vida. O riso da minha esposa, o choro de Mariana quando perdeu o primeiro dente, o cachorro que envelheceu junto comigo. Cada cômodo tinha um som, uma memória. E agora, todas essas vozes tinham sido vendidas por R$214 mil para cobrir o vício de um sujeito que nunca soube o valor de um dia de trabalho. Numa tarde, o cheiro de chuva me fez mudar o caminho de volta e parei diante de uma loja antiga, a mesma onde comprei o primeiro móvel quando casei. Fechada. As vitrines cobertas de poeira. Era como olhar o retrato de um tempo que já não existia. E talvez por impulso, decidi dar uma passada no depósito onde guardava algumas coisas antigas. Um galpão pequeno, alugado há anos, quase esquecido. O zelador ainda era o mesmo, seu Arlindo.
um homem magro e de fala mansa. Seu Antônio, pensei que o senhor tivesse esquecido daqui. Sorri. Quase isso, Arlindo, mas tem hora que o passado chama. Lá dentro, entre caixas e cheiro de madeira úmida, encontrei o que procurava. Uma pasta vermelha, gasta, com o fecho quebrado. Dentro dela, cópias de contratos, escrituras, notas fiscais, tudo cuidadosamente guardado. Peguei o maço de papéis e sentei no banco de cimento. A luz fraca do depósito entrava pela janela alta, riscando a poeira no ar. Comecei a folhear devagar, reconhecendo caligrafias, assinaturas, datas. Lá estava a escritura original da casa, e logo atrás, outra, de uma propriedade com o mesmo endereço, mas com pequenas diferenças no número de lote. Sorri. A lembrança voltou clara como se tivesse acontecido ontem, 17 anos atrás, quando o banco tentou confiscar a casa após um erro de registro. O corretor, um amigo de longa data, me orientou a fazer algo que poucos fariam. Proteja o que é seu, Antônio. Crie uma duplicata, um espelho legal. Se um dia alguém tentar te enganar, vai cair na própria armadilha. E foi o que fiz. Criei uma sociedade limitada com o nome de um antigo colega de trabalho e nela registrei uma segunda escritura idêntica, mas vinculada a outra matrícula. Um labirinto jurídico tão discreto que ninguém jamais perceberia a diferença. Na época, confesso que achei exagero. Mas hoje, sentado naquele depósito, percebi que aquele gesto fora um pressentimento. O tipo de precaução que nasce de quem já conhece a ingratidão de perto. Fechei os olhos e ouvi a voz do corretor, como um eco distante. Confie na papelada, não nas promessas. Guardei os documentos de volta na pasta e caminhei até a rua. A chuva começava a cair fina e o ar cheirava a terra molhada. Fui direto até uma papelaria e comprei uma pasta nova, daquelas firmes, com fecho metálico. Ao voltar para o hotel, organizei tudo com cuidado. Escrituras, comprovantes, contratos, um histórico completo da minha vida financeira. Não havia ressentimento, apenas uma espécie de lucidez fria. A casa que Mariana vendeu era apenas o reflexo, o espelho. A verdadeira, a que de fato valia, continuava em meu nome e jamais estivera à venda. À noite sentei na cama e escrevi uma carta curta. Não era para ela, nem para Paulo. Era para mim mesmo. Lembre-se, Antônio, a perda é o disfarce da vantagem. Deixe-os pensar que venceram. Dobrei a folha e guardei entre os papéis. A claridade da rua invadia o quarto e formava linhas retas no chão. Pensei em Mariana pequena, com os cabelos desgrenhados e o uniforme escolar. Lembrei de quando ela dizia que um dia me compraria uma casa maior, com piscina e varanda de frente para o mar. Sorri amargo. Era difícil entender em que ponto o amor de um pai vira uma conta a ser usada. 2 dias depois, voltei ao depósito com o propósito de separar o que ainda me pertencia. Entre as caixas, encontrei uma antiga foto. Eu, Mariana e a mãe dela, num almoço de domingo. Todos sorrindo, a mesa cheia, o sol entrando pela janela. Passei o polegar sobre o rosto da menina e pensei: a ingenuidade também tem data de validade. Coloquei a foto no bolso e fechei o cadeado do galpão. O passado estava guardado e o futuro começava a ganhar forma, silencioso, planejado. No caminho de volta, parei num café e pedi um expresso. A moça perguntou se eu queria açúcar e respondi que não. Já adoçaram demais a minha vida, disse, e ela riu sem entender. Enquanto mexia o café, percebi que o som da chuva havia parado. O céu começava a abrir e o reflexo das poças formava desenhos no asfalto. Foi nesse instante que senti o primeiro lampejo de tranquilidade desde que tudo começou. Não era felicidade, era algo mais discreto. A sensação de que, apesar do caos, eu ainda tinha o controle da história. Quando voltei ao hotel, o porteiro me entregou um envelope pardo. Chegou para o senhor sem remetente. Abri ali mesmo. Dentro havia uma folha dobrada com uma única frase escrita em letra apressada.
Você devia ter deixado a casa em nome da família. Nenhuma assinatura. Nenhuma dúvida sobre quem mandou. Rasguei o papel em pedaços e joguei no lixo. Deixei, murmurei para mim mesmo, mas não a verdadeira. Apaguei a luz e deitei, com a pasta nova encostada na parede ao lado da cama. O som da chuva voltou fraco, pingando no parapeito. Fechei os olhos e senti uma calma estranha, como se algo dentro de mim tivesse finalmente encontrado o ritmo certo. Era o som das cinzas se acomodando. O passado ardia menos agora, e eu sabia, estava apenas começando. Acordei antes do sol. O quarto do hotel tinha cheiro de café velho e cortina puída, mas havia algo naquele silêncio que me confortava. Vesti a camisa azul clara, a mesma que costumava usar em reuniões, e guardei a pasta nova dentro da mochila. O nome que repeti o caminho todo, quase como um mantra, era o de Roberto. Dr. Roberto Alves. Amigo de 40 anos, advogado por vocação e talvez a última pessoa em quem eu ainda confiava. Quando minha esposa morreu, foi ele quem cuidou de tudo. Quando enfrentei o banco por causa da hipoteca indevida, foi ele quem reverteu o processo em 3 dias. E agora era a ele que eu recorria mais uma vez. Não para pedir socorro, mas para confirmar o que eu já sabia. O escritório dele ficava no centro, numa rua movimentada, mas o interior era outro mundo. Cheiro de papel novo, silêncio de carpete e a calma de quem está sempre 2 passos à frente. A secretária me reconheceu assim que entrei. Seu Antônio, que surpresa boa, o doutor está com um horário livre entre... Roberto me recebeu com um sorriso cansado, óculos na ponta do nariz e uma caneca de café nas mãos. Antônio, faz quanto tempo, hein? Desde que o mundo ainda fazia sentido, respondi. Ele riu, mas percebeu que eu não estava ali para conversar. Sentei-me à frente da mesa e coloquei a pasta sobre o tampo de vidro. Aconteceu, disse. Lembra da precaução que você me mandou tomar lá atrás? A duplicata da escritura? Pois é, foi usada. Ele franziu o senho. Usada como? Abri os papéis e entreguei os 2 registros. Minha filha e o marido venderam a casa enquanto eu estava fora. Usaram o documento que tinham acesso, o da cópia. Acharam que era o original. Ele ajeitou os óculos e começou a ler, em silêncio, virando página por página. À medida que lia, sua expressão mudava de curiosidade para espanto. Antônio, você tem noção do que isso significa? Eles venderam um bem que, legalmente, nunca existiu como propriedade sua. É como vender o reflexo de um espelho. Assenti, tranquilo. Eu queria ter certeza disso. Precisava de uma confirmação, não de uma briga. Ele coçou o queixo e recostou na cadeira. Eles cometeram fraude, mesmo que sem saber. E o comprador, coitado, pagou por algo que não existe. A casa verdadeira está segura na sociedade que criamos, registrada com outro número de lote. E está tudo em seu nome. Fiz um gesto afirmativo. Exato. A casa que eles venderam é um rascunho, um espelho que eu deixei para proteger o que era de verdade. Roberto ficou alguns segundos em silêncio, analisando o absurdo da situação. Você quer processá-los? Perguntou, medindo o tom. Não agora, respondi. Por enquanto, quero que fiquem acreditando que venceram. Quando o reflexo se quebrar, a imagem real vai aparecer sozinha. Ele me olhou com aquele misto de respeito e preocupação que só um amigo antigo é capaz de demonstrar. Você sempre foi um homem calado, mas preciso dizer, esse silêncio está carregado demais. Sorri, sem pressa. O silêncio é o único lugar onde ainda mando. Ele abriu uma das gavetas e tirou uma pasta azul. Vou fazer o seguinte. Vou protocolar uma cópia atualizada da matrícula verdadeira, com nova autenticação. Assim, se tentarem mexer nisso de novo, a justiça vai cair em cima deles antes mesmo que percebam. Assinei os papéis sem hesitar. Enquanto ele imprimia os comprovantes, conversamos sobre coisas pequenas. O tempo, a política, as ruas que mudaram de nome. Mas tudo soava distante.
Eu já não falava com a intenção de trocar ideias. Falava apenas para manter o ar em movimento. Antes de ir embora, ele me acompanhou até a porta. Antônio, me prometa uma coisa. Não faça nada por impulso. Deixe que eu conduza se for preciso. Não se preocupe, Roberto. Eu não ajo com raiva. Já aprendi que vingança feita na pressa perde o gosto. Ele assentiu e me abraçou como quem aperta um passado inteiro dentro de um gesto. Você sempre teve uma cabeça que dá medo, disse em tom de brincadeira, e um coração que ninguém deveria testar. Do lado de fora, o calor do meio-dia já queimava o asfalto. Sentei-me num banco sob a sombra e fiquei observando o fluxo de pessoas, cada uma carregando seu próprio peso. Tirei o comprovante do bolso e o dobrei 2 vezes, guardando no mesmo envelope vermelho que me acompanhava há décadas. Ali, eu tinha tudo o que precisava: prova, paciência e tempo. No caminho de volta, parei num semáforo e vi um homem vender água na esquina. Lembrei dos tempos em que trabalhei em 3 turnos para pagar aquela casa. Um pedaço de chão conquistado gota por gota. Agora minha filha havia trocado isso por um alívio temporário, por um homem que não sabia o valor de R$1. Pensei em Paulo e senti algo que não era ódio, mas um tipo de compaixão fria. Ele acreditava que estava livre, quando na verdade acabara de acender o pavio que o cercava. À noite, já no hotel, abri um pequeno caderno e escrevi o que aprendi com o dia. A justiça dos homens é lenta, mas a do tempo é exata. E o tempo, esse, ainda trabalha para mim. Depois desliguei o celular, deitei e deixei a escuridão preencher o quarto. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, adormeci em paz. No sonho, ouvi o barulho de uma porta sendo fechada, o eco de passos se afastando e depois o som de água, talvez chuva, talvez mar. Quando acordei, entendi o que significava. A casa que eles acreditavam ter vendido era apenas uma maré vazante. E o que viria agora seria a ressaca. Nas semanas que se seguiram, o silêncio virou meu maior cúmplice. Eu andava pelas ruas como quem já não deve explicações a ninguém. Ninguém imaginava, nem mesmo Mariana, que o que ela e Paulo acreditavam ser o golpe perfeito estava prestes a se transformar em um buraco cada vez mais fundo. E eu, pacientemente, apenas assistia. O tempo, percebi, é uma ferramenta precisa. Basta deixá-lo trabalhar sozinho. Uma tarde saí do hotel para resolver pequenas coisas e decidi passar em frente à casa antiga. Não pela saudade, mas pela curiosidade. O portão estava aberto e o som de uma música alta vinha de dentro. No jardim, vi Paulo com uma garrafa na mão, rindo com 2 amigos. O carro novo, importado, reluzia no sol. O tipo de cena que só existe na cabeça de quem confunde ostentação com redenção. Quando ele me viu do outro lado da rua, fez questão de acenar. "Olha quem voltou!" gritou. "Tá vendo, sogrão? Aqui a vida anda bem. Finalmente sem aquele peso." Os amigos riram, cúmplices, sem imaginar o que havia por trás. Eu não respondi. Só levantei a mão num gesto leve e segui andando. Aquilo bastava. Soube pelos vizinhos dias depois que Paulo tinha começado a investir em apostas online e que dizia ter recuperado a sorte. Mariana, sempre cúmplice, fingia acreditar. Vi algumas fotos nas redes sociais. Viagens, restaurantes, legendas arrogantes. "A vida recompensa os corajosos", ele escrevia. A ironia era quase poética, porque cada imagem daquela era financiada não por coragem, mas pela venda de algo que nunca lhes pertenceu de verdade. O dinheiro queimava rápido, como tudo que vem fácil. Certa noite, recebi uma ligação do meu advogado, Roberto. "Antônio, só para te avisar, o novo comprador daquela casa entrou em contato comigo. Parece que descobriu uma irregularidade na matrícula, está exigindo esclarecimentos." Sorri, mesmo sem querer. "Deixe-o seguir o processo. Em breve tudo se encaixa."
Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem certeza de que quer assistir isso de fora? Sim, respondi. A verdade não precisa de testemunhas ansiosas. Ela chega quando deve. Enquanto isso, Mariana me mandava mensagens curtas, tentando manter as aparências. Pai, está tudo bem com o senhor? Precisando de algo? Eu lia e não respondia. Havia aprendido que o interesse dela sempre nascia do medo, nunca do afeto. E o medo, nesse caso, ainda não havia nascido o suficiente. 2 semanas depois, recebi uma mensagem inesperada de um número que eu não conhecia. Soube que o senhor é o pai da Mariana. Meu nome é Gerson. Tenho um assunto sobre o Paulo. Marcamos de nos encontrar num bar discreto perto do terminal. Gerson era um homem magro de olhar cansado. Pediu um café e foi direto ao ponto. O Paulo me deve muito dinheiro. Disse que ia me pagar com a venda de uma casa, mas o pagamento nunca veio. Agora está dizendo que o dinheiro travou por causa de um problema no cartório. Eu fiquei quieto. Ele me garantiu que ia resolver rápido, mas está fugindo das ligações. E eu não sou o único, seu Antônio. Tem mais gente atrás dele. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, coloquei a mão no bolso e tirei uma nota. Pague seu café, Gerson, e esqueça meu nome. O resto, o tempo se encarrega. Ele pareceu confuso, mas obedeceu. Ao sair, deixou uma frase que ficou martelando na minha cabeça. Tem homem que acha que pode enganar o destino, mas o destino, seu Antônio, não joga limpo, joga certo. Voltei ao hotel e pela primeira vez me permiti rir. Um riso breve, sem alegria, mas cheio de ironia. Paulo estava se enrolando exatamente como eu esperava. O tipo de homem que cava o próprio buraco e depois pede ajuda para sair. Peguei o caderno e anotei. Um tolo com dinheiro é um incêndio aceso em casa de palha. As notícias começaram a circular discretamente. A empresa fictícia que Paulo havia criado para justificar suas apostas havia sido denunciada por fraude. Um amigo dele, que trabalhava em um site de apostas, o havia delatado. Mariana, sem saber de nada, postava fotos de cafés e legendas sobre recomeços. O mundo digital, percebi, é o disfarce preferido da ruína. Numa noite chuvosa, enquanto eu lia o jornal no saguão do hotel, o porteiro se aproximou com um envelope em mãos. Deixaram para o senhor. Dentro havia uma cópia de um documento judicial. Notificação de dívida ativa em nome de Paulo Menezes da Costa. Valor R$214 mil. O mesmo número que ela havia mencionado no dia em que confessou a venda da casa. Quase como um ciclo fechado. Dobrei o papel com cuidado e o guardei no bolso interno da jaqueta. Depois pedi ao porteiro que me trouxesse uma garrafa de água. Ele perguntou se eu estava bem. Melhor do que eles, respondi. Na manhã seguinte, decidi não apenas observar, mas registrar. Fui ao cartório central e pedi uma certidão atualizada da matrícula da casa que Paulo acreditava ter comprado. A atendente digitou, esperou alguns segundos e me olhou. Surpresa. Senhor, o imóvel consta como inexistente no sistema principal. Só há referência a um lote cancelado há mais de 10 anos. Agradeci, peguei o papel e saí. Do lado de fora, o sol batia forte e pela primeira vez em muito tempo, senti calor de verdade. Era o prenúncio do que viria. Naquela noite, Roberto me ligou de novo. Antônio, o comprador está em pânico. Disse que vai abrir um processo contra sua filha e o Paulo por fraude imobiliária. Quer acionar a polícia. Respirei fundo. Deixe-o. O que é dele está vindo. E desliguei. Abri a janela do quarto e fiquei olhando a cidade lá embaixo. As luzes piscavam como se tentassem acompanhar o ritmo da queda de alguém. E de certo modo acompanhavam mesmo. A queda de quem nunca entendeu que destruir o alicerce do outro é o mesmo que serrar o próprio chão. No caderno, anotei mais uma frase antes de dormir. Um homem que aposta o futuro da própria família merece perder não o dinheiro, mas o espelho. E fechei o caderno devagar,
como quem fecha um portão depois de ouvir o primeiro trovão. Eu sabia que o jogo sujo de Paulo estava apenas começando, e o mais irônico é que ele ainda achava que estava ganhando. O que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que aprendi a chamar de o ruído do colapso. Ele não começa com explosões ou gritos, começa com cochichos, um comentário de vizinho, um olhar atravessado, uma conversa cortada ao meio quando alguém entra no ambiente. Foi assim que percebi que a queda de Paulo estava se espalhando. Ninguém falava diretamente comigo, mas o silêncio dos outros era mais revelador do que qualquer palavra. Cada gesto, cada pausa, cada frase não dita era uma confirmação de que a máscara dele começava a rachar. E eu, paciente, apenas ouvia. Acordava cedo e caminhava até o centro, onde passava horas observando os jornais pendurados nas bancas. Às vezes, o nome de Paulo aparecia em notas discretas, sem destaque, envolvido em investigações sobre empresas fantasmas e apostas ilegais. Outras vezes, era apenas o boato sussurrado em mesas de café. Aquele genro do Sr. Antônio, lembra? Parece que se meteu em coisa feia. Eu fingia desinteresse. Pagava meu café e saía antes que o assunto morresse. O que eles não sabiam é que, enquanto o nome de Paulo se espalhava, eu já tinha começado a construir um mosaico silencioso. Todas as tardes, voltava ao quarto de hotel e organizava documentos, impressões e anotações. No canto da mesa, minha pasta vermelha crescia, como um coração de papel pulsando em segredo. Entrei em contato com antigos conhecidos, um funcionário do cartório, um corretor aposentado, um contador que trabalhara comigo anos atrás. Nenhum deles sabia exatamente por que eu os procurava, e eu também não lhes dizia. Apenas pedia pequenas peças de um quebra-cabeça que só eu enxergava inteiro. Uma certidão aqui, uma cópia de transação ali, um registro de e-mails entre Paulo e um suposto investidor. A cada nova informação, a imagem se tornava mais nítida. Paulo havia usado meu nome em 2 transações bancárias, falsificando a minha assinatura digital. Um empréstimo de valor alto, garantido por um imóvel que não existia. Um documento frio, mas assinado com a insolência dos ignorantes. E, no entanto, ali estava a prova do que eu já sabia. Ele havia se afogado no próprio reflexo. Liguei para Roberto, meu advogado, e pedi que verificasse discretamente as movimentações em nome da empresa falsa de Paulo. Ele me retornou no dia seguinte, com a voz mais grave do que o habitual. Antônio, ele usou a mesma conta para movimentar apostas e para registrar o pagamento da casa. Misturou tudo. Isso é fraude múltipla. Se o comprador acionar a justiça, ele e a Mariana vão responder criminalmente. Eu respirei fundo. Deixe correr. Só quero que você garanta que nada toque o meu nome. O resto pertence ao tempo. Ele entendeu. Sempre entendeu. À medida que os dias passavam, percebi que Mariana começava a se inquietar. As mensagens que antes tinham o tom fingido da tranquilidade, agora soavam apressadas. Pai, podemos conversar? Está tudo muito confuso. Não respondi. Ela não queria conversar, queria medir o dano. Eu sabia que o silêncio seria a pior resposta. A ausência de palavras tem um poder que a culpa reconhece imediatamente. Uma tarde, decidi visitar o antigo bairro mais uma vez. O novo dono da casa, aquele homem educado que me recebera com gentileza, estava na calçada, com o celular colado ao ouvido e o rosto tenso. Parei à distância e observei quando ele abaixou o telefone e chutou o portão, furioso. A raiva dele dizia tudo. A escritura inválida tinha finalmente cobrado o preço. O advogado dele provavelmente já tinha descoberto a fraude. Foi estranho observar a cena. A destruição de algo que nunca me foi tirado, apenas encenado. E mesmo assim, senti uma ponta de pena. Não por Paulo, nem por Mariana, mas pelo homem enganado que comprou um teto feito de mentira. Naquela noite, de volta ao hotel, o telefone do quarto tocou
Atendi sem pensar. A voz era dele. O senhor está feliz agora? Conseguiu o que queria? Reconheci o tom entrecortado, misto de raiva e desespero. Não sei do que está falando, respondi calmamente. Não brinque comigo, seu velho miserável. A gente tá com o nome sujo, o advogado sumiu e o comprador quer processar. O senhor armou isso. Mantive o tom frio. Paulo, você sempre confundiu consequência com armadilha. Eu não fiz nada, só fiquei quieto. Do outro lado, silêncio. Depois um ruído e a ligação caiu. Fiquei olhando o telefone por longos segundos antes de guardá-lo. Havia uma paz incômoda em ver a tempestade se formar exatamente onde eu sabia que cairia. Mas ainda faltava algo: o registro, a prova final. No dia seguinte, fui até o Fórum Municipal e protocolei uma solicitação de certidão negativa de propriedade em meu nome. O atendente me olhou confuso, mas cumpriu o pedido. O documento viria carimbado e assinado. Antônio César Ribeiro, sem imóveis registrados em nome próprio na cidade de origem. Exatamente como eu queria. Assim, quando a casa fosse investigada e as autoridades procurassem meu nome, não encontrariam nada. Nenhum vínculo. Nenhum crime. Apenas o vazio perfeito de quem se protegeu com antecedência. De volta ao hotel, sentei-me na cama e abri o caderno. Escrevi: a paciência não é uma virtude, é uma arma, e hoje ela atirou. Fechei o caderno e olhei para a janela. A cidade parecia adormecida, mas lá fora eu sabia. Alguém estava acordando no meio da noite, tomado pelo pânico de perceber que o chão que pisava nunca existiu. Enquanto apagava a luz, pensei em Mariana. Será que ela entendia agora o tipo de homem com quem tinha se casado? Ou será que ainda acreditava que o erro estava em mim? Talvez nunca soubesse. Talvez preferisse a mentira confortável à verdade incômoda. De qualquer forma, o que viria a seguir já não dependia dela. Fechei os olhos e deixei que a escuridão me envolvesse. O barulho da chuva voltava a cair sobre o toldo do hotel, compassado, constante. E ali, entre uma gota e outra, percebi que minha vingança já não era contra eles, mas contra a ilusão que me fizeram acreditar, de que um pai precisa sempre perdoar. Quando a coisa toda começou a feder, eu já não queria mais fingir surpresa. Havia passado semanas juntando pedaços de papel como quem junta ossos de um quebra-cabeça antigo. Cada certidão, cada recibo, cada e-mail que provava que aquele dinheiro tinha circulado por caminhos que não levavam a nada além de mentiras. Eu poderia ter gritado, ter ido até a casa com 20 vizinhos e mostrado a todos a tal pasta vermelha na boca da rua. Mas aprendi cedo que escândalo alimenta mais mentira do que verdade. Então escolhi o caminho que sempre me servira melhor: a calma e a letra fria do direito. Procurei Roberto numa manhã seca. Ele abriu a pasta azul com a mesma reverência de quem manuseia um mapa. Temos duas opções, disse, sem me olhar nos olhos, porque me conhece demais para precisar encarar. Podemos processar como pessoa física. Aí sua filha e o marido respondem por fraude. Ou você pode acionar pela sociedade, pela empresa que detém a matrícula verdadeira, pedir reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais. A via societária é mais limpa juridicamente e menos tumultuada publicamente. Fiz uma pausa e escolhi. Pelo silêncio, pela sociedade, faça o que tem de ser feito. E assim ele fez. Redigiu petições com uma calma burocrática que me acalmou. Entrou com pedido de tutela de urgência para a reintegração de posse, anexando a matrícula verdadeira, as cópias que eu guardara no depósito, as provas de falsificação e as comunicações entre Paulo e alguns agiotas. Protocolou também uma notícia-crime, porque falsificar documentos e vender imóvel indevidamente já não era só falta moral, era crime. Pediu com elegância que nada fosse divulgado para a imprensa sem autorização judicial. Queremos que isso entre como uma bomba silenciosa, ele disse.
Que exploda onde dói, no bolso e na reputação. Enquanto as peças legais tomavam forma, deixei que as engrenagens do processo girassem sozinhas. Não atendi ligações de parentes. Deixei que me chamassem de covarde por ficar quieto. A paciência, repito, é uma arma com cronômetro próprio. À medida que a justiça começou a se mover, primeiro com um despacho liminar, depois com a expedição de ofícios ao cartório e ao comprador, eu senti a tranquilidade de quem plantou uma semente e agora esperava a flor silenciosa. O primeiro efeito prático veio numa manhã de terça-feira, quando um oficial de justiça bateu à porta do novo dono da casa. Ele riu, debochou e disse que era apenas mais um enrosco burocrático. 2 dias depois, o oficial voltou com um mandado: reintegração de posse provisória e bloqueio de bens. Foi o estalo que deu início à queda em cadeia. Paulo, que ainda acreditava estar livre, recebeu a notícia pelo telefone. Havia uma ordem judicial vinculando a matrícula à sociedade da qual eu era sócio majoritário. O riso dele travou no meio da garganta. Mariana tentou me ligar naquele dia com urgência. O tom na voz dela já não cabia em justificativas. Havia pânico. Pai, me ajuda, por favor. A gente não sabia, nós. Isso foi um erro. Eu ouvi tudo e nada disse. Fechei o telefone e lavei o rosto. Não era ausência de compaixão, era opção. Porque quando se confunde o perdão com ausência de consequência, o aprendizado nunca acontece. Roberto, por sua vez, informava-me dos passos legais. Penhora de contas, bloqueio de veículos, pedido de perícia na assinatura do contrato de venda. A palavra perícia me pareceu pequena e pontual, como uma lente que revela o invisível. O comprador, ao perceber que havia sido enganado, acionou não só a esfera civil, mas a penal. A notícia correu baixo, nas rodas do bairro e nas mesas dos cafés. Ninguém fez barulho além do necessário, porque nós havíamos pedido discrição judicial. Mas o estrago se propagou. Agiotas começaram a cobrar. Credores que antes sorriam, agora batiam à porta. Fornecedores cancelavam entregas. Paulo passou a dormir sentado, a olhar pela janela como se cada som fosse um aviso. Uma manhã o vi na calçada, de pijama, falando sozinho. O orgulho que o fazia ostentar carro novo e restaurantes foi substituído por uma pressa mansa e perdida. No fórum, as audiências foram pequenas, sem plateia, com olhares baixos. O juiz, um homem que conheço de outras causas, olhou para a documentação com o cuidado de quem segura o destino de gente. Ordenou perícia grafotécnica e determinou que, em caráter liminar, os atos de alienação fossem suspensos até que a verdade fosse consolidada. Para mim, foi apenas papel que assinava o que eu já sabia. O espelho havia se partido e a imagem refletida era vazia. A virada não foi um único golpe, foi uma série de portas se fechando. Bancos bloquearam cartão, fornecedores cancelaram contratos. Mensagens de cobrança surgiram na madrugada. Amigos que antes sorriam, agora evitavam contato. Mariana me procurou na casa de Vera. Tentou chorar, tentou pedir. Seus argumentos se transformaram em súplicas mansas. Em um dos encontros, ela olhou para mim e perguntou num fio de voz: "Por que, pai? Por que não falou antes?" Eu pensei na vida inteira que passamos juntos e respondi com a frieza que aprendi a cultivar. Falei, mas vocês preferiram acreditar no que lhes era conveniente. Não havia gritos, não havia humilhação. Havia apenas um espelho virado para a face. O pior veio para Paulo. Além das medidas civis, a polícia abriu inquérito pela falsificação. Gerson, o senhor a quem eu dei o café tempos atrás, apareceu no cartório para prestar depoimento. Outros credores também. A casa que achavam ter comprado começou a fedentar de verdade, e não havia como limpar. Em poucos dias, bancos começaram a solicitar garantias adicionais, e o carro novo foi colocado em leilão por ordem judicial. O tipo de ruína que aparece em etapas curtas
como se a vida fosse desmontada peça por peça. Lembro-me de olhar pela janela do hotel, num dia de chuva fina, e sentir algo estrangeiro. Não havia prazer na queda dos outros, havia apenas a confirmação de que as regras funcionam quando lhes damos voz. Eu não celebrei. Nunca celebro. Havia uma melancolia fina no ar, porque ver um filho se perder é sempre ver um jovem que um dia fomos. Mas havia também a sensação exata de justiça, aquela que não se veste de espetáculo, que não exige aplauso. Na semana em que a reintegração de posse foi decretada definitivamente, recebi um telefonema do comprador. Sua voz estava mais calma, quase resignada. Senhor Antônio, sinto muito por tudo. Eu só quero o meu dinheiro de volta. Respondi com a mesma simplicidade com que venho conduzindo tudo. Quem cometeu o erro pagará por ele. Eu não supliquei por isso. Apenas deixei que a verdade fosse escrita. E assim, a virada jurídica fez o trabalho sujo que eu me recusei a fazer com as mãos. A justiça entrou por meios que eu sabia operar, com a frieza dos papéis assinados e a teimosia do tempo. Enquanto eles ainda imaginavam que me haviam despojado, uma série de carimbos e despachos reescrevia a narrativa. Não era uma vitória contra meus filhos. Era uma lição que o silêncio, quando bem usado, também dá. Fechei a pasta azul naquela noite e escrevi mais uma frase no meu caderno. O tribunal nos devolve a ordem que a casa tirou. Dormi pouco, com o peso leve de quem cumpriu o que pretendia. Não vingança anunciada, mas reparação contida. O próximo capítulo da história já começava a desenhar-se nas margens do processo. Ainda havia peças por mover. Ainda havia perguntas que Mariana teria de responder para si mesma. Ainda havia, por fim, vida para reconstruir. Talvez não com eles, mas também não por causa deles. Quando o advogado me ligou dizendo que a sentença provisória havia sido homologada, eu não senti euforia. Apenas um cansaço antigo, o mesmo que vem depois de um trabalho bem feito, mas que exigiu muito de nós. O juiz determinara a reversão formal da venda e o bloqueio dos bens de Paulo e Mariana até o fim do processo. Tudo ocorrera em silêncio, sem manchetes, sem escândalos, exatamente como eu queria. A justiça, quando anda de forma discreta, é mais eficiente. Mas nem todo mundo entende o poder do silêncio. E logo eles começaram a fazer barulho. Mariana foi a primeira a me procurar. Apareceu de surpresa no hotel onde eu ainda morava, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Quando a recepcionista me avisou que havia uma jovem senhora me esperando, eu já sabia quem era. Ela estava sentada no saguão, com uma blusa de malha clara e uma expressão que misturava culpa e orgulho. Pai, eu precisava te ver. Fiz um gesto para que sentássemos num canto mais reservado. Ela começou a falar rápido, como quem tenta apagar um incêndio com as próprias mãos. Eu não sabia que ia dar nisso, juro. Paulo disse que era um empréstimo simples, que a casa resolveria tudo. Eu só quis ajudar. Deixei que falasse. Cada palavra era uma tentativa de reescrever o que já estava gravado. Quando ela parou para respirar, perguntei calmamente: "Você leu o que assinou?" O silêncio que veio foi resposta suficiente. "Então você não ajudou, Mariana. Você participou." Ela mordeu o lábio, tentou se segurar e disse: "Eu perdi tudo, pai. A gente está morando de favor na casa de uns amigos. As pessoas estão dizendo coisas horríveis. O senhor poderia ter me avisado." Eu a olhei com a serenidade que vem depois de perder a capacidade de se surpreender. "Eu avisei, filha. Só que você não ouvia, porque estava ocupada demais rindo das próprias certezas." Ela começou a chorar. Foi a primeira vez em muitos anos que vi lágrimas verdadeiras no rosto dela. Mas o arrependimento, quando nasce do medo, não tem raízes. Fica na superfície. "O senhor está feliz agora?" perguntou. Balancei a cabeça. "Não, só estou em paz. São coisas bem diferentes." Ela me encarou confusa. "E o Paulo?" perguntei.
Ele ainda aposta? Mariana desviou o olhar. Ele está tentando resolver. Tem medo de ser preso. Então aprendeu o que é medo. Já é um começo, respondi. Ficamos alguns minutos em silêncio. O barulho do ventilador da recepção parecia um relógio lembrando o tempo perdido. Ela me olhou mais uma vez e disse com a voz baixa: eu queria entender como o senhor teve coragem de deixar tudo desmoronar sem fazer nada. Eu respirei fundo e respondi: porque às vezes é preciso deixar o telhado cair para mostrar quem estava morando no andar errado. Ela não respondeu, apenas levantou devagar e foi embora. Quando as portas do saguão se fecharam atrás dela, percebi que a culpa, por mais pesada que pareça, é mais leve que a responsabilidade. E ela ainda não tinha aprendido a diferença. 2 dias depois, foi Paulo quem tentou o mesmo número. Desta vez, porém, não usou súplicas. Usou raiva. A mensagem veio curta, como uma facada digitada. Você destruiu a sua família, velho ingrato. Não respondi. Horas mais tarde, ele apareceu pessoalmente na frente do hotel. Estava diferente. Barba por fazer, olhar duro, uma arrogância desbotada. A recepcionista tentou me avisar, mas ele entrou sem pedir permissão. Parou diante de mim e disse: acha que ganhou, né? Que nos humilhou. Mas o senhor ainda vai precisar de alguém. E quando isso acontecer, ninguém vai estar por perto. Levantei-me com calma. Olhei diretamente nos olhos dele e falei com voz baixa, quase um sussurro. Você está errado, Paulo. Eu já precisei de vocês. E aprendi o preço. Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho. O senhor não entende o que é perder tudo. Sorri de leve. Entendo, sim. Eu só perdi antes de você. E soube sobreviver. Por um instante, ele pareceu querer me empurrar. Mas recuou. O senhor é doente. Um velho rancoroso que prefere ver a filha sofrer a ajudá-la. Respondi. Não, Paulo. Eu só decidi parar de alimentar parasitas disfarçados de família. Ele ficou me encarando, respirando pesado, até perceber que nada do que dissesse mudaria a frieza da minha postura. Depois, cuspiu as palavras. O senhor vai morrer sozinho. Eu apenas dei de ombros. Todos morremos assim. A diferença é que alguns morrem devendo. Ele saiu batendo a porta, e o eco do impacto ficou pairando no ar, como se a raiva dele tivesse deixado um rastro físico. Naquela noite, Roberto me ligou de novo. As perícias confirmaram. As assinaturas eram falsificadas. O juiz vai encaminhar para o Ministério Público. O caso vai andar rápido. Agradeci e desliguei. Fiquei olhando pela janela do quarto, vendo a rua vazia, o vento balançando o toldo do bar ao lado. Não senti vingança, apenas um tipo de tristeza que parece se dissolver junto com o alívio. Tudo o que restava agora era o silêncio depois da tempestade. Aquele silêncio que não pede aplauso, só espaço. 3 dias depois, encontrei Mariana outra vez, por acaso, numa rua próxima ao fórum. Ela estava magra, abatida, com um olhar que misturava vergonha e esperança. Parou diante de mim e disse: Pai, o Paulo está sendo chamado para depor. Eu não sei o que fazer. Eu apenas respondi: aprender. Ela tentou se justificar, mas as palavras saíam frouxas, como quem já sabe que não há mais nada para dizer. Antes de ir embora, me perguntou: o senhor ainda me ama? Eu respirei fundo. Sempre amei Mariana. Só aprendi a não confundir amor com permissão. Ela assentiu, enxugou as lágrimas e atravessou a rua. A cada passo, parecia se afastar não só de mim, mas de uma versão dela mesma que não existia mais. Fiquei parado ali, olhando até ela desaparecer entre os carros. Não senti ódio, senti apenas uma certeza silenciosa. Há feridas que só se curam quando deixamos de tocar. De volta ao hotel, abri o caderno e escrevi mais uma frase. Alguns confrontos não são feitos para vencer, são feitos para encerrar. Depois fechei a cortina e deixei o quarto na penumbra.
A guerra estava praticamente terminada e a calmaria que se instalava era a de quem finalmente entende que a vitória, quando chega, não faz barulho. Ela apenas respira. As semanas seguintes foram como assistir uma ponte ruir aos poucos, cada estalo de madeira anunciando a queda inevitável. As notícias começaram a correr sem que eu precisasse mover um dedo. Primeiro veio a intimação formal. O Ministério Público abrira processo criminal contra Paulo por falsificação de documento e estelionato imobiliário. Depois, o bloqueio das contas bancárias, seguido da penhora de bens. Vi o nome dele aparecer num jornal local, não na primeira página, no rodapé, entre um anúncio de loja e um aviso de licitação, mas suficiente para destruir o que restava da reputação. O destino, percebi, raramente grita, ele sussurra em colunas pequenas. Mariana me mandava mensagens curtas e confusas, às vezes pedindo ajuda, às vezes tentando me culpar. Pai, não posso acreditar que o senhor deixou chegar a esse ponto, escreveu. O senhor podia ter evitado tudo. Li aquilo com uma calma quase clínica. Evitar? O que eu passei a vida tentando evitar foi justamente a ruína que ela mesma decidiu chamar de destino. O que ela chamava de ajuda, eu chamava de vício. A necessidade constante de ter um salvador. E eu já tinha me aposentado desse papel. Certa manhã, Roberto me ligou com a voz firme de quem já previa o que viria. Antônio, saiu a sentença provisória do processo cível. A casa foi oficialmente restituída à sociedade. Paulo e Mariana perderam qualquer direito sobre o imóvel. Não respondi de imediato. Fiquei olhando a claridade da janela se projetando sobre a mesa do hotel. E o comprador? Perguntei. Foi ressarcido com os valores da penhora. O juiz entendeu que ele foi vítima de fraude. Você está limpo, intacto. Agradeci e desliguei. Foi só então que percebi o quanto o silêncio pesava diferente quando deixava de ser defesa e virava liberdade. 2 dias depois, encontrei Mariana na saída do fórum. Não foi um encontro planejado, o tipo de coincidência que o destino desenha quando quer encerrar uma história de um jeito simbólico. Ela estava parada na calçada, de cabeça baixa, segurando uma pasta velha. Quando me viu, congelou. Por um momento, achei que fosse virar as costas. Mas veio na minha direção, os olhos vermelhos, os ombros caídos. Pai, o Senhor venceu. Fiquei olhando para ela e respondi com voz serena. Ninguém vence quando a própria família é o campo de batalha. Ela respirou fundo, como quem tenta aceitar o que não tem explicação. A gente perdeu tudo. A casa, o carro, o dinheiro. Até os amigos sumiram. Eu não sei o que fazer. Eu poderia tê-la abraçado naquele instante. Poderia ter dito que tudo ficaria bem. Mas aprendi que conforto dado cedo demais é anestesia, não cura. Você precisa entender uma coisa, Mariana. Falei. A casa que vocês venderam nunca foi minha. Ela franziu o senho, confusa. Como assim? Foi o senhor quem comprou, quem construiu? Não. Corrigi. Aquilo era apenas um espelho, um imóvel registrado sob outra matrícula, uma fachada. A verdadeira casa, aquela que carrega o meu nome, vocês nunca viram. E agora, não verão. Ela me encarou em silêncio, tentando decifrar o que aquilo significava. Então, o senhor sabia desde o começo? Assenti. Sabia, e deixei acontecer. Porque às vezes é preciso deixar as pessoas provarem o gosto do próprio erro para entenderem que não se bebe veneno sem sede. As lágrimas vieram discretas. Eu nunca quis te machucar, pai. Mas machucou, respondi. E o perdão não muda o que foi feito, só muda o que ainda resta. Nesse instante, Paulo apareceu do outro lado da rua, acompanhado de um advogado público. O olhar dele era o retrato da derrota. Não havia mais arrogância, nem ironia, apenas aquele tipo de cansaço que faz o corpo parecer pequeno demais para o próprio peso. Ele veio até nós e parou a alguns passos de distância. O senhor conseguiu o que queria, parabéns. A voz rouca quebrada,
Não, Paulo, disse. Quem conseguiu foi a justiça. Eu só saí do caminho. Ele riu, um riso seco. Sabe o que eu acho, velho? Que o senhor gosta de ver as pessoas sofrerem. Respirei fundo. Não, eu gosto de ver as pessoas entenderem. Ficamos ali, 3 figuras em silêncio, cercadas pelo som dos carros e do vento. Ninguém mais disse nada. Paulo virou as costas e foi embora, arrastando os pés. Mariana ainda ficou por um momento olhando para o chão. Para onde o senhor vai agora? Perguntou. Para onde o silêncio couber, respondi. E saí andando. Naquela noite, de volta ao hotel, abri o caderno e escrevi. Eles venderam uma casa. Eu recuperei um lar dentro de mim. E pela primeira vez em muitos meses, dormi sem sonhar. Os dias seguintes trouxeram os desfechos previsíveis. Paulo foi condenado a devolver os valores ao comprador e a cumprir pena alternativa por falsificação. Mariana teve o nome incluído como corresponsável civil, mas conseguiu um acordo judicial com a ajuda de Roberto, a pedido meu, embora ela nunca tenha sabido. Eu não queria vê-la atrás de uma mesa de delegacia, só queria que ela sentisse o peso do erro sem a destruição da alma. E talvez com o tempo compreendesse. A história se espalhou no bairro como um eco que muda de boca em boca. Uns diziam que eu era frio, outros que eu era justo. Nenhum estava certo. Eu era apenas um homem que aprendeu tarde que proteger demais também é uma forma de perder. Quando o processo encerrou oficialmente, Roberto me ligou de novo. Está tudo resolvido, Antônio. Você pode respirar. Eu ri de leve. Respirar eu sempre pude, Roberto. Só faltava lembrar. Fechei a pasta pela última vez e a guardei dentro da mala. No fundo, junto à foto antiga de Mariana e sua mãe no quintal, coloquei um bilhete que escrevi naquela noite. A casa que eles venderam não era minha, mas o perdão que eu não dei, esse sim era. No dia seguinte, saí do hotel sem pressa. O vento soprava forte e a rua cheirava a mudança. Peguei um ônibus para o litoral, levando apenas uma mala e o envelope vermelho. Ao olhar pela janela, vi a cidade se afastando e percebi que nada ali mais me prendia. O passado ficava do lado de fora do vidro, encolhendo a cada quilômetro. O que restava agora não era solidão. Era espaço. O tipo de espaço que cabe dentro de um homem quando ele finalmente entende que o amor, às vezes, é deixar que os outros enfrentem o próprio inverno e não mais aquecê-los com o fogo que você precisa para continuar vivo. Cheguei ao litoral numa manhã de céu pálido, o tipo de dia que não promete nada e por isso mesmo cumpre tudo. O ônibus me deixou num ponto simples, em frente a um mercado e a uma rua estreita que levava até o mar. O vento vinha salgado e constante, e o som das ondas parecia soprar direto no peito, abrindo espaço onde antes só havia peso. Peguei a mala, leve, quase vazia, e caminhei devagar. O endereço estava anotado num papel amarelado. Uma pequena casa térrea, branca com varanda de madeira e um portão azul descascado. Quando vi a placa na fachada, senti uma pontada familiar. Casa Serena. O nome já estava lá quando aluguei, mas parecia escolhido por mim. Abri o portão, ouvi o rangido doce do metal enferrujado e pela primeira vez em muitos meses senti que cruzava para dentro de algo que me pertencia de verdade. Não no cartório, mas no silêncio. A casa era modesta. 2 cômodos, uma cozinha que cheirava a limão e um quintal com uma figueira torta. O chão de cimento ainda guardava marcas de passos antigos. Deixei a mala no canto, abri as janelas e o ar do mar entrou de forma quase cerimonial. Não era luxo, era leveza. E eu, que durante tanto tempo associei ter a ser, percebi ali que finalmente podia existir sem precisar provar nada. Nos primeiros dias, minha rotina se moldou naturalmente. Acordava cedo, fazia café no fogareiro velho,
Saía para caminhar pela areia e voltava com as calças molhadas até a canela. Comecei a ler jornais antigos que os vizinhos me davam e à tarde escrevia no caderno que agora já tinha metade das páginas preenchidas. Não havia mais raiva, só constatações. Escrevi uma frase que me veio do nada. Algumas perdas são portas disfarçadas. E percebi que talvez toda a história tivesse sido isso. Um empurrão do destino para me fazer atravessar para o lado de dentro de mim mesmo. Às vezes, no entardecer, eu via casais andando na praia e pensava em Mariana. Imaginava se ela ainda dormia inquieta, se já compreendia o que significava realmente perder o chão. Nunca desejei que sofresse eternamente. Desejei apenas que entendesse. A dor, quando compreendida, se transforma em sabedoria. Quando rejeitada, vira repetição. Espero que ela tenha aprendido a diferença. Uma tarde, enquanto regava o pequeno canteiro de ervas que plantei no quintal, o carteiro apareceu. Um envelope pardo, sem remetente. O coração, que já não se assustava com nada, bateu mais rápido por reflexo. Abri devagar. Dentro, uma folha dobrada e um bilhete com a caligrafia que eu conhecia desde a infância de Mariana. Pai, eu não espero perdão. Só queria que soubesse que estou viva e tentando ser melhor. Paulo foi embora. Estou recomeçando. Espero que o senhor também esteja. Com amor, sua filha. Li a carta 3 vezes, sem pressa. Depois sentei na varanda, olhando o mar, e fiquei pensando em como o tempo é um escultor paciente, desgasta, corta, fere, até deixar a forma final. E naquele instante entendi que o perdão, às vezes, não é uma palavra dita. É o silêncio que não pesa mais. Dobrando a carta, percebi que a raiva havia desaparecido. Não havia mais a necessidade de punição, apenas um tipo de compaixão que nasce da distância. Na semana seguinte, comecei a ajudar um vizinho, seu Lúcio, a consertar barcos. Ele era viúvo e a oficina cheirava a sal e óleo queimado. Trabalhar com as mãos me devolveu uma espécie de alegria que eu tinha esquecido. À noite, tomávamos café na beira da praia, falando pouco, porque homens velhos entendem o valor das pausas. Um dia, ele me perguntou sem malícia: "Seu Antônio, o senhor veio para cá fugir de quê?" Pensei por um momento e respondi: "De mim mesmo, talvez, mas acabei me encontrando." Ele riu e não perguntou mais nada. Certo entardecer, enquanto o sol afundava no horizonte, decidi escrever a última página do meu caderno. Não como um desabafo, mas como um fechamento. Escrevi: "Eles me chamaram de sem-teto e estavam certos. Eu só não sabia que era o teto que me impedia de ver o céu." Eu fechei o caderno e o deixei sobre a mesa. Na estante improvisada, a pasta vermelha ainda estava lá, mas agora servia só como lembrança. Um peso guardado, não um escudo. O tempo começou a correr de outro modo. Os dias já não tinham pressa, e eu também não. Fui aprendendo a gostar do som das coisas simples. O barulho das ondas batendo nas pedras, o estalar da madeira na varanda à noite, o farfalhar das folhas da figueira. Às vezes, acordava no meio da madrugada e, em vez de insônia, sentia gratidão. Por ter sobrevivido, por ter entendido, por ter aprendido a calar. Meses depois, recebi uma ligação de Roberto. "Antônio, os processos foram encerrados. Está tudo limpo." Agradeci e desliguei. Era o último fio que me prendia àquela vida antiga. Saí na varanda. O vento soprava forte e trouxe o cheiro da maresia junto com algo que parecia um aviso. Fechei os olhos e murmurei: "Agora sim." Naquela noite, deixei a porta da casa aberta. Dormi ouvindo o mar, com o som das ondas entrando pela sala como se o mundo me embalasse. Pela primeira vez em muito tempo, sonhei, mas não com o passado. Sonhei com um campo aberto, uma estrada sem fim, e o barulho de passos que não corriam de nada, apenas seguiam. Quando acordei, o sol já invadia a cozinha. Fiz café e sentei na varanda. O mar estava calmo,
e o ar tinha cheiro de início. Peguei o caderno e escrevi a última linha que restava. Recomeçar não é começar de novo. É continuar de um jeito que finalmente faz sentido. Fechei o caderno, sorri e fiquei ali, deixando o vento bagunçar meus cabelos brancos. O som do mar era a única voz que eu precisava ouvir. E pela primeira vez, senti que estava exatamente onde sempre quis estar. Inteiro, sereno e livre. Fim.